Olá! A solidão e situações de isolamento social podem ser angustiantes e muito difíceis para os idosos. Você sabia que elas podem agravar ou contribuir para o aparecimento de muitas doenças? Meu nome é Audrey. E você, já encontrou seu psicólogo? Em muitos momentos da vida, nós buscamos isolamento, seja para proteger nossa privacidade, para garantir maior concentração em uma atividade, como estudar, por exemplo, ou quando não queremos ser incomodados. Mas na maioria das vezes, essas situações, elas são transitórias, e de curto prazo, e que não necessariamente são acompanhadas da solidão. Mas quando nós somos obrigados a nos afastar temporariamente ou por um longo prazo do convívio social, como é o caso de uma doença, por exemplo, o isolamento pode nos levar a uma dimensão muito angustiante e vir acompanhado sim da solidão. A solidão, ela pode ser sentida em muitas situações, quando sentimos a redução na interação com amigos, vizinhos, colegas, ou quando há ausência de pessoas que nutrimos um vínculo emocional muito forte, positivo, e até mesmo quando há a presença de outras pessoas, mas acreditamos que não podemos contar com elas, ou que estamos sendo deixados de lado. Então, a solidão, ela é a diferença entre a qualidade e a quantidade de interações que existem em nossa vida e o que gostaríamos efetivamente de ter. Você sabia que mais de 1 milhão de pessoas com mais de 65 anos frequentemente ou sempre se sente sozinho? Em virtude da pandemia que estamos vivendo, esse número com certeza é ainda maior. E esse momento, ele contém todos os ingredientes para tornar os idosos ainda mais vulneráveis à solidão e ao isolamento social. Mas a solidão e o isolamento também ocorrem em virtude de outros fatores. Então, o primeiro deles, que é muito frequente, é a aposentadoria, que muitas vezes ela restringe o contato diário com colegas e também diminui os recursos econômicos do idoso. Segunda coisa é em função da perda de autonomia, que pode ser causada por alguma doença, que obriga esse idoso a ficar mais recluso em casa. Em função também da perda de pessoas queridas, que à medida que envelhecemos, essas perdas se tornam mais frequentes. Em alguns casos ainda pode haver algum problema, alguma dificuldade de comunicação, de relacionamento com a família. E por último, que eu também acho muito importante, é relacionado à dificuldade de utilização da tecnologia. Então, hoje em dia, os relacionamentos eles são muito permeados ao tempo todo, pelos aplicativos, pelas redes sociais, e o idoso que não conseguiu se adaptar a essa evolução tecnológica, muitas vezes também se sente excluído dos grupos sociais, do que está acontecendo, às vezes, dentro da própria família. E podem sim sentir mais solidão por isso. A interação social ela é muito importante para o ser humano. Nós somos programados neurologicamente para buscar essa conexão com o outro, para buscar o sentimento de pertencimento, de amor. E esses vínculos positivos que nós criamos, eles fornecem o conforto social que nós precisamos quando estamos tristes, bravos, solitários. Então, o contato social, além de nos nutrir de sentimentos bons, ele também é uma forma de amenizar o estresse e os sentimentos negativos do nosso dia a dia. E quando por algum motivo nós somos privados dessa troca, com o outro, há muito estresse e sofrimento, especialmente se isso é por um longo tempo. Do ponto de vista neurofisiológico, o corpo, nessas situações, gera uma série de respostas que podem deixar o idoso irritado, intolerante, afetar a sua noção de tempo. Então, ele não sabe a hora do dia, esquece algum compromisso, não lembra o dia da semana. Ele pode ter perda ou excesso de sono, falta ou excesso de apetite. E aí, quando nada é feito para minimizar esse impacto, estressante do isolamento social, da solidão, esses sintomas eles podem se tornar crônicos
Então, alguns estudos mostram que essa condição ela pode diminuir a força do sistema imunológico, aumentar o risco de doenças cardiovasculares, aumentar o risco de depressão, da própria demência e agravar as doenças que já são pré-existentes. E do ponto de vista emocional, o que acontece? Bom, além da solidão, o idoso pode se sentir muito ansioso, pode sentir medo, tristeza, raiva, pode evoluir muitas vezes para transtornos de pânico, estados depressivos graves, né, que podem inclusive persistirem por anos, e mesmo ter um desfecho em suicídio. A gente não ouve falar muito, né, mas é algo bem frequente, infelizmente. Um outro fator que também é importante estarmos atentos é que quando sentimentos assim se instauram de uma maneira muito persistente no dia a dia de um idoso, também vai diminuir a motivação desse idoso para reverter esse quadro. Então se instala uma espécie de paralisia emocional que reforça ainda mais a apatia, os sintomas negativos que ele vem tendo, né, impedindo que esse idoso tente estabelecer novos relacionamentos ou mesmo fortaleça aqueles que ele já possui, às vezes dentro da própria família. Então, o que é importante, né? Quanto mais cedo isso for tratado, menor vai ser o impacto na sua saúde, na sua qualidade de vida. Mas e aí, né? Como lidar com essa situação? Então, o primeiro ponto é importante ficar atento aos primeiros sinais de tristeza, de desânimo, falta de energia, pensamentos negativos muito persistentes, falta de esperança e mudanças no comportamento, porque isso significa que existe um sofrimento. Então, se você vem se sentindo assim, ou se você é próximo de um idoso que vem apresentando esses sintomas, saiba que isso não é normal. A idade, por si só, não traz esses sentimentos. Isso é sinal de que a pessoa precisa de ajuda. E essa ajuda, ela pode ser de diversos níveis. Geralmente começa com a presença mais próxima da família, né, e a busca por apoio médico e psicológico. A psicoterapia, nesses casos, é muito importante, porque as dores emocionais causadas pelo isolamento e pela solidão, para muitos idosos estão relacionados a perdas, como eu já comentei no início do vídeo. E é um viver que acaba sendo sinônimo de falta de desafio, falta de alegria, falta de aprendizagens, de momentos felizes. Então, é importante que o idoso consiga recuperar a esperança, comece a estabelecer novos vínculos, novas fontes de alegria, né, para que ele consiga voltar a olhar a vida com mais prazer. E ele só vai conseguir fazer isso se ele der voz aos seus sentimentos, o que às vezes é muito difícil para um idoso, seja porque essa não é às vezes uma conversa fácil mesmo, né? Ou porque às vezes ele também ainda não conseguiu acessar e compreender completamente essa dor. Então, para ajudar nessa conexão, nessa expressão dos sentimentos, no meu trabalho com idosos, eu uso também muito a arte-terapia, que é uma abordagem simbólica que se utiliza da música, da pintura, da colagem, da modelagem, da escrita, às vezes da dança, para aliviar essa dor e ajudá-los então a encontrar novos caminhos. Alguns estudos da neurociência vêm descobrindo que a prática da arte-terapia é capaz de ativar e integrar uma ampla faixa de regiões do nosso cérebro, como as áreas que regulam as emoções, por exemplo, a que controla a resposta ao estresse, áreas ligadas à memória. Então, por isso a arte-terapia ela pode ajudar muito a diminuir a ansiedade, a melhorar o sono, a ajudar o idoso a despertar para as emoções positivas, né, e reduzir sentimentos de culpa, de tristeza e de perda. A arte-terapia também tem um efeito muito empoderador para os idosos, porque ela leva a uma produção concreta, né? Seja de uma colagem, uma pintura, uma escrita. E quando eles produzem algo, né, no consultório, eles também acabam redescobrindo os seus próprios recursos.
a sua capacidade de produzir, de fazer, o que ajuda a fortalecer a autoestima e a capacidade de se reorganizar internamente. Então, à medida que eles vão se redescobrindo, né, os seus potenciais, os aspectos saudáveis de si mesmo, acabam se transformando em grandes aliados para ressignificar o que eles estão vivendo. Então, de um jeito leve, eles passam também a valorizar aspectos da sua história de vida que estavam muitas vezes esquecidos, e isso é muito empoderador para um idoso. A velhice é uma fase da vida que merece ser vivida com a sabedoria que os anos lhe conferem. E ela pode e deve ser vivida com mais leveza, com mais alegria. Esse é um desafio de todos nós, seja porque nós somos ou estaremos um dia idosos, ou porque temos idosos na família. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a sua vida ou para a vida de alguém que é especial para você. E eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal para que você possa acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais o meu trabalho, os meus dados estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até a próxima!